Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conecte-nos. Hoje a gente vai falar sobre consumo consciente. Então eu estou muito feliz que você está assistindo mais um programa aqui no canal do YouTube da Satic e também no nosso canal no Spotify. Para falar sobre consumo consciente, eu estou recebendo aqui hoje a Regina Freitas Fernandes, que é analista ambiental aqui da Satic. Oi, Regina, tudo bem? Olá, boa tarde, Felipe, tudo certo? Tudo certo. E também a minha parceira, Júlia. Oi, Júlia, tudo bem? Oi, gente. Oi, Felipe. Oi, Regina. Oi, Júlia. Regina, a gente já tem que começar falando, eu acho, explicando o que é o tal do consumo consciente. Vamos pular um conceito um pouquinho antes, né? Tá. A questão do consciente, né? O que é isso? Na verdade, é eu saber escolher aquilo que é melhor não só para mim, mas também para a questão ambiental, a questão social. E a partir do produto que está exposto e que eu vou consumir, então eu saber, né, que aquele produto está contribuindo com a questão ambiental, está de acordo com as questões sociais e também econômicas, né? Então, quando eu vou ao supermercado, quando eu vou a uma loja, eu consigo observar isso e consigo diferenciar esse produto dos demais que estão na prateleira, porque alguns vêm com identificação, ou então a própria embalagem, né? Quando eu pego na mão, eu já consigo também saber se ele é consciente ou não, se ele foi feito, né, de forma consciente ou não, né? Uhum. Tá, mas qual é essa diferença na embalagem, por exemplo? Como eu consigo identificar? Então, a embalagem, uma das questões dela é a redução de embalagens, né? Antigamente a gente comprava, citava-se sempre o exemplo da caixa de bombom, que ela vinha o bombom, eu queria comer um bombom, né? Mas ela vinha na caixa de papel, que vinha envolto por um plástico, e na sacolinha do supermercado. Ou então, se eu fosse dar para alguém, mais o presente, mais né? um pacote de presente. Então, seriam de 4 a 5 embalagens para que eu consumisse um único bombom. Hoje, o que aconteceu? As empresas já reduziram uma embalagem, né? Então, as caixas de bombom já não vêm mais com aquele invólucro de plástico. Algumas outras empresas estão mudando as embalagens, né, que eram plásticos, já estão usando produto que é reciclado. Então, a embalagem é produzida com plástico reciclável, né? Outras questões também que, sim, os refis, né? A partir do momento que o refis, geralmente, ele é feito com um material inferior da embalagem original. Então, isso quer dizer que ele consome menos produto para ser produzido, ele consome menos água, menos energia. Então, ele tem uma condição de produção com menor impacto, né? Uhum. Então, esses são quando eu vou identificar o produto na prateleira, eu vou estar olhando por essa forma. Se ele é um refil, quantas embalagens ele tem, do que é produzida a embalagem dele, né? E algumas empresas optaram por certificações. Então, vem selos dizendo na embalagem, né, o tipo do produto, como é que ele foi feito. Uhum. É que às vezes na correria do dia a dia, né, fica meio difícil, assim, a gente se atentar a esses detalhes. Vou no mercado correndo, já pega ali o primeiro produto ou que está na promoção, né? E aí às vezes eu acabo não me atentando, assim. Aí eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre essa importância de estar atento, de levar um pouquinho mais a sério essa questão. Essa questão é mudança de hábito, né? A partir do momento que tu vai no mercado, tu já vai correndo, né? Então, tu já vai direto na marca que tu tá acostumado, já pega. Se tem outra do lado que tá em promoção, tu ainda fica na dúvida, porque não tem tempo de olhar se a qualidade é a mesma, né? Mas a partir do momento que tu cria por hábito, vou com tempo hoje e vou olhar o produto, né? Aí tu começa a ver a diversidade que tem e tu começa a ler o rótulo, né? E ver a embalagem. Então, tu consegue diferenciar o produto do outro lendo a embalagem. Aí, quando tu vai correndo no mercado, tu já sabe pegar aqueles. Não, já estou acostumado a usar esse. É questão, então, de mudar um pouquinho só ali no início, passa um pouquinho mais de trabalho, mas depois acaba ficando mais comum, Depois né? acaba ficando mais comum, e daí o que acontece? Uma marca acaba levando a outra, né? A concorrência está vendendo mais por ser biodegradável, então vou mudar o meu produto também, né? Que outras empresas também, né? Também a fazerem isso. Isso é muito legal. Então, só para completar, agora teve um lançamento bastante importante, que é algumas empresas de produtos que já tiveram evoluções, né? O sabão em pó era feito em caixa de papelão, depois passou para plástico e refil,
E agora, então, ela está fazendo uma embalagem totalmente feita com plástico reciclável e biodegradável, né? Então, o próprio mercado da embalagem e a questão do marketing está contribuindo bastante para a questão do consumo sustentável, do consumo consciente, desculpa. Mas o papelão não é melhor que o plástico? Em termos de meio ambiente e resíduos, sim, porém durabilidade não, né? Então, hoje, se a gente vai no meu supermercado, que é dona de casa e faz compra desse tipo de produto, ela vai pensar, né? A caixa de papelão posso molhar e daqui a pouco e agora no inverno em pedra e tal, eu não vou mais usar. Mas se eu for pegar pela embalagem plástica, ele acaba tendo maior durabilidade no manuseio, né? Isso também é consumo consciente, né? Em compras grandes, por exemplo, a gente costuma usar a sacola plástica. Só que a gente reutiliza ela no lixo. Isso vale ou não vale? Como consumo consciente? Esse assunto ele é bastante polêmico, assim, e já foi discussão em vários eventos de meio ambiente, em vários artigos. Porque a partir do momento que eu estou usando a sacola, eu estou consumindo, né? Mesmo que eu utilize ela depois como um resíduo, como uma sacola para pôr no lixo, né? Ela é um fato que ele minimiza o impacto que eu estou gerando, mas ele não anula, né? Então, o ideal seria, claro, a gente mudar os nossos hábitos completamente e levar a sacola para o supermercado, aquela que é retornável, né? Mas ainda é melhor do que comprar a sacola plástica para botar no lixo, né? Isso sem dúvida, é melhor do que comprar o saco de lixo. Porque o que acontece? O saco de lixo vem no saquinho plástico e vai dentro da sacola. Né? É bem assim mesmo. É um ciclo. É um ciclo, e a gente acaba analisando a cadeia como um todo, no caso, né? E às vezes... Voltando ao exemplo do bombom, né? Eu quero só um bombom. E eu vou usar 5 embalagens, né? Ô, Regina, muitas vezes não precisamos mudar o produto, apenas mudar a forma como ele vem na apresentado. Né? Mas voltando ao assunto das empresas que estão se adaptando, que eu acho que é muito bacana essa iniciativa, né? E, inclusive, por exemplo, já vi aqueles achocolatados em caixinha, que são em líquido, já prontos para beber, né? E eles normalmente vêm com canudo. Agora, os canudos estão lá que eles são já feitos com material reciclável, então não é aquele plástico. A gente percebe que ele já é meio que tipo um papelãozinho, assim, né? Um papel. E aí, ainda assim, além disso, eles pedem para que depois que a gente use, a gente coloque o canudo dentro da caixinha, que aí é para evitar, eu acho, que se perca nos oceanos, enfim, que acaba poluindo oceanos e animais marinhos, enfim, aí eu não tenho esse entendimento, né? Mas eu sei que eles pedem ainda pra gente colocar dentro da caixinha. E vocês, enquanto pessoas que trabalham no setor do meio ambiente, percebem que as empresas, que é uma tendência que as empresas estão cada vez mais adotando essas práticas sustentáveis, ou são só algumas mesmo, outras não estão ainda ligando? Hoje é uma exigência de mercado, né? Porque a partir do momento que o consumidor fica exigente, as empresas têm que se adequar à exigência do mercado. Está tendo muita questão de marketing em cima, né, dessas questões desses produtos. Um dos motivos de o achocolatado ter mudado a forma de colocar o canudinho foi uma exigência, porque está sendo feito um apelo muito grande pela quantidade de plásticos que vai para o oceano. Até mesmo canudos, né? A gente vê que, por exemplo, já tem agora os próprios canudos que são de metal, né? Isso, alumínio, não os sei. reutilizáveis, né? Reutilizáveis, então, foi uma questão que muita gente aderiu a esses canudos. A outra opção é o canudo de macarrão, que eles chamam, né? Que é um canudo feito de macarrão mesmo. E que depois ele vira adubo, vira outra coisa. Tem canudo de trigo, tem canudo de milho sendo desenvolvido. Alguém utiliza canudo de macarrão, gente? Sim, é bem comum. Sério? Nunca vi. Aqui em Criciúma não vi disponível em restaurantes ainda, mas várias empresas já fizeram propaganda de que as suas marcas estão aderindo a esse tipo de canudo. Tá, mas como é que é, assim, o canudo? É tipo um macarrão? É ótimo um espaguete, só que com furinho maior, né? Pra poder passar o... Tipo um espaguetezinho um pouquinho mais largo, assim, com furinho. Daí... Que legal, não conheço. Então, tipo, por que teve essa questão do canudo, de mudar a forma do... O canudo principalmente, né? Porque ele é pequeno, primeiro de tudo. A pessoa toma uma chocolatada e vai jogar fora, ele pode... A caixinha ir pro lixo e o canudo não, e dificilmente alguém vai juntar do chão, né? E botar no lixo, né?
E esse lixo vai parar nos oceanos e muitos animais marinhos estão morrendo engasgado com lixo, né? Com plástico. Ou engasgado, ou então porque o sacola, né? Que tem a alcinha, ele entra na tartaruga, ele afoga a tartaruga, no caso, porque a alça engata o peixe, acontece muito com isso. E o canudo é pequenininho. Se ele entrar no... Imagina a gente mastigando um canudo, né? Não tem como. A gente ainda mastiga, né? Mas o animal marinho ele vai se engasgar na hora. E esse apelo do canudo para dentro da caixinha, porque daí o risco de ele ir para o chão é menor. Ele vai estar no lixo, né? E o lixo, depois de coletado, ele vai para o local certo. Eu entendi, então. Aí quer dizer que mesmo estando o canudo, com um canudo dentro, mesmo que a gente jogue fora, ele estando no lixo, ele pode ser reciclado, né? Ele corre menos o risco de parar no oceano, por exemplo. Isso, de parar no local errado, no caso, né? Que seria o oceano, um rio, ou até uma boca de lobo, né? Que pode entupir depois e provocar mais estragos do que o normal por estar entupida, né? E como tem, né? E como tem. Júlia, tu és uma consumidora consciente? Olha, eu acho difícil responder essa pergunta, porque, né? Mas assim, eu evito plástico. Meu copinho aqui do café é reutilizável. Eu gosto muito de usar eco bag, acho muito necessário, porque realmente cada coisa que a gente bota numa sacola de plástico não tem necessidade, assim, são coisas mínimas que às vezes eles enchem de sacola plástica que não precisa. Então, assim, eu não diria que eu sou uma pessoa conscientemente, assim, que consumo consciente, né? Porque eu não sei muitas vezes de onde vem o que eu estou comprando, então eu não posso dizer que eu sou. Mas muitas coisas eu procuro, pesquiso, para ter essa consciência de onde vem. Pois é. Só para completar essa informação, às vezes não é só o produto do supermercado. A nossa roupa também, ela já está sendo produzida com foco no consumo consciente, né? A questão do algodão orgânico, né? A questão do trabalho escravo, né? As grandes empresas estão rastreando a sua cadeia produtiva para saber se a costureira que eu contratei, ela está recebendo seus direitos trabalhistas. Né? Não é uma criança que está trabalhando na marca. Então, quem trabalha com foco no consumo consciente também rastreia essa questão de quem são as pessoas que produzem o produto que eu vendo, né? O consumo consciente vai muito além do consumir e do descarte, mas sim vem de antes, de quem, quando, como produziram, quem está montando. Né? Sim. Vai muito além, então, da questão também ambiental, né? Sim. Porque tem que ter consciência, então, num todo. Até mesmo essa questão de trabalho escravo, a gente vê algumas empresas que foram acusadas, e tem a questão também de até mesmo os produtos que não foram testados em animais, né? Que agora é uma nova tendência também, que esses produtos não sejam testados em animais. Agora é uma nova tendência, já tem certificação para isso, então isento de testes em animais já é um selo, vamos dizer assim, né? E que quem é preocupado com essas questões, a marca X... Vou usar principalmente cosméticos, né? Vou usar cosmético da marca X porque não tem teste em animal, porque tem refil, porque a embalagem é biodegradável. Não, a marca I, inclusive fazem propagandas contra, né? Quem é bem ativista dessa parte, assim, acaba até fazendo um pouco de propaganda contra, né? O famoso selo do coelhinho. Não, e se a gente para pensar como tá crescendo essa questão de empresas incentivando novos hábitos, assim, e fugindo um pouco dos padrões, né? E aí eu posso falar até mesmo de questões que envolvem o além da questão ambiental, assim. Por exemplo, eu vi hoje uma marca de produtos de beleza que a propaganda delas era para falar que não tem problema ter a axila um pouco mais escura, enfim. Então, são novos padrões que, na verdade, é tentar restaurar ou reconstruir, né, os padrões antigos e adaptar uma nova realidade que hoje as pessoas se sentem mais seguras, as pessoas têm mais liberdade de serem quem elas são. E eu acho que isso tudo a gente pode falar que é um consumo consciente, então, porque as empresas estão incentivando, fomentando a consciência das pessoas para que elas podem ser do jeito que elas querem. Sim, elas podem usar o que elas querem, né? Porque o mercado vai estar oferecendo o produto que elas querem consumir. Então,
É mudança de hábito do consumidor e mudança de hábito do produtor, né? Teve dos dois lados essa questão. Exigência para atender o mercado e que o produtor também se dispôs a atender isso. Então, às vezes, o corante do batom é diferente, mas é a cor que eu gosto porque é o produto que não foi testado em animal, vamos dizer assim, né? Não é aquele que eu estava acostumado a usar. Uma coisa que também acaba melhorando, reações alérgicas acabam diminuindo, né? Porque uma coisa é testar em animal, outra coisa é a gente usar, né? A gente tem semelhanças, mas não somos iguais, vamos dizer assim. Então, às vezes, testa em ratos, em cachorros, alguns casos de empresas que fazem isso. E acaba dando reação, não dá no animal, mas dá reação no humano, né? Então, nem sempre... Por isso que hoje é possível a gente testar isso em laboratório, sem usar os animais, e ter maior confiabilidade do que está usando, porque acaba pegando um produto mais natural para testar, né? Não tão sintético quanto aquele que precisava ser testado em animal. Então, tem empresas de tinta também, mudando corantes, questão de cheiro, questão de mofo, uso de produtos químicos, tem mais oferta de tintas à base de água no mercado hoje. Então, isso acaba melhorando a questão de cheiro, né, no ambiente, do uso de quem vai fazer uso do produto. E também a questão de contaminação ambiental, né? Que tanto no descarte como na produção vai ter impacto menor. Então, é aquilo que eu falei no início, né? É uma cadeia. Uma cadeia, sim. Imagina. E aí a gente comprando esses produtos, como tu falou mesmo, Regina, a gente comprando esses produtos de empresas que são sustentáveis, que incentivam aí toda essa cadeia consciente, a gente acaba mesmo estimulando que elas cada vez mais sigam por esse caminho, né? E aí outras empresas também se espelhem. Muito legal. Inclusive, só mais um parênteses que me veio à cabeça agora, uma outra marca também de produtos de beleza feminina, que mudou os tons de pele, no caso, né? Por exemplo, da base, eu acredito que era, né, Júlia? Da base que agora tem para peles negras e peles mais brancas, enfim. Estica, né? E aí são pequenos passos que às vezes a gente nem dá muita bola, mas que acabam incentivando, né? E acolhendo as pessoas, enfim. Então, isso tudo a gente deve valorizar essas empresas, né? Deve valorizar e entra na questão social, né? A inclusão. Né? Não vou fazer produtos só para mulheres brancas, loiras de olhos azuis, né? Sim, né? Até porque é a minoria da população. Existem as mulheres com peles mais escuras, aquelas que têm sardas, que também precisam ser enfatizadas, né? Por que só produto para cabelo cacheado e cabelo liso? Por que só produto para loiro e castanho, né? E toda a outra diversidade que existe. Então, acaba atendendo, e a forte tendência do mercado é a inclusão. Querendo ou não, a mídia já foi muito tóxica, muito tóxica e muito influente. Isso. Então, assim, consequentemente, se eles voltarem a publicidade deles para as coisas que não causam tantos danos nas pessoas, tanto estresse físico como alergias e mentais, de você ver um padrão que não é seu numa mídia, influencia bastante. Então, assim, tem até uns shampoos e condicionadores que são em barras, como sabonete, para evitar o lixo de potinhos, enfim. Acho isso muito interessante. E aí a gente pode até falar da questão seguinte, que muita gente fala, não, estão fazendo essa mídia só para fingir que são, ou só para tentar ganhar mais clientes, enfim. Só que eu acho que esse é o momento de construir pontes, né? De não atacar quem está levantando a bandeira ambiental, a bandeira consciente na forma geral. E sim abraçar e apoiar mesmo, se juntar para a mesma causa. E aí depois que tiver um movimento fortalecido, aí sim, talvez seja a hora de determinar as melhores posições, enfim, mas não já de cara, porque muita gente acaba se opondo, falando assim, não, eles nem defendem o meio ambiente ou essa causa, só estão ali mesmo querendo ganhar Ibope, enfim. Só que não, cara, pelo menos estão trazendo um Ibope para questões importantes, né? Então eu acho que, além disso, é muito importante a gente apoiar sempre essas causas, né? Sim, ela é tão importante que um dos ODS, né, vou vender meu peixe agora, que é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, um dos ODS é só sobre consumo sustentável, né? Consumo e produção sustentável.
Então, ele é um negócio mundial, ele não é uma questão regional ou local, né? É um contexto de mudança mundial. Então, mudança de hábito de consumo, mudança de produção, mudança de mercado consumidor, né? Então, tudo isso que tu falou tá relacionado a essas mudanças que estão acontecendo. Qual a diferença entre consumo sustentável e consumo consciente? Eu creio que eles sejam sinônimos, né? Porque o consumo sustentável, ele acaba sendo consciente, e o consciente sustentável, porque daí eu vou estar preocupada com toda a questão ambiental, social e econômica daquele produto que eu estou consumindo, e eu vou estar praticando, então, o consumo consciente, né? Ô, Regina, e normalmente esses produtos que são sustentáveis, o preço deles é o mesmo dos outros? Eles acabam sendo um pouquinho mais caros? Quando houve o lançamento dessa onda sustentável e consciente, os produtos eram mais caros. Não tinha competição ainda porque as embalagens eram mais caras, a forma de produzir era mais cara. Hoje, como essa questão está mais comum de acontecer, acabou reduzindo o preço e a diferença assim, é mínima, que quem é consumidor consciente acaba não levando em consideração na hora da compra, né? Bacana. É a mesma coisa quando foi lançado os orgânicos, produtos orgânicos. Nossa, era o dobro do preço e jamais era levado em consideração o fato de um ser orgânico e o outro não, né? Hoje tu vai no supermercado, tu acaba levando um morango orgânico no lugar do outro porque o preço acaba sendo bem parecido, né? Certo. E tu acaba valorizando mais a saúde nesse caso do que o valor em si, o valor econômico em si, né? Então dá para ser consciente, dá para ser sustentável, né, Regina? E eu acho que a gente pode até falar mais de algumas práticas que eu poderia mudar no meu dia a dia para ser um consumidor consciente. Além dessa de pesquisar os produtos, levar a sacolinha ecológica retornável para o mercado. O que mais que eu poderia fazer, Regina? Então, hoje, além do consumo consciente e sustentável, tem embutido nisso a questão do lixo zero, né? Então, quanto menos lixo eu gerar, mais consciente e mais sustentável o meu consumo está sendo, né? Então, a partir do momento que eu pego a sacolinha do supermercado e utilizo ela como lixo, eu já estou... como saco de lixo, eu já estou fazendo um lixo zero, vamos dizer assim, né? A embalagem do produto que eu compro, se eu comprar em refil, eu vou estar gerando um resíduo inferior àquele do plástico duro, no caso, né? Que é o vidro de shampoo ou o vidro de sabão líquido, dependendo do que eu estou comprando. Essa questão dos shampoos e condicionadores em tabletes, acaba também o impacto da embalagem sendo menor, né? Além disso, a questão dos reaproveitamentos, a famosa garrafa PET que vira garrafa d'água na geladeira, o potinho de massa de tomate que vira potinho para guardar comida. Então, mesmo que um dia eu descarte aquilo ali, eu vou estar reaproveitando e o descarte vai ser menor, vamos dizer assim. Eu vou estar deixando de comprar um pote para pôr a comida na geladeira, porque eu vou estar usando aquele que eu já comprei, a massa de tomate, vamos supor, né? Vou usar o shampoo em barra, vou estar descartando um saco plástico de impacto menor do que aquela embalagem plástica que vem o shampoo, né? Tenho uma dúvida, assim. Quero começar o movimento lixo zero. O que eu substituo para minha sacola de lixo? Eu boto uma sacola de pão? O que eu faço, assim? Então, o saco de lixo é um problema bem sério. A gente tem dificuldade porque a gente não tem outro tipo de coletor na nossa cidade, né, na nossa região, que não seja a coleta urbana em saco de lixo, né? Então é bem difícil. A única coisa que eu consigo fazer é a sacola retornável, né? E no mercado utilizá-la. Mas eu vou precisar de um recipiente para jogar um produto para descartar o meu resíduo, né? E lixo zero é uma maneira de dizer, porque a gente também não consegue chegar ao nível do lixo zero, assim, né? Porque alguns dos resíduos que a gente produz ao longo do dia não tem como eles serem reaproveitados. Eu já vi algumas pessoas que fazem uns aterrinhos com minhocas, sabe? Para fazer o descarte do lixo orgânico. Tu acha que isso é válido, assim? É bastante válido. Assim, um dos pontos positivos da pandemia é que o pessoal em casa aprendeu a fazer horta, né? E descobriu que o resto da comida, casca de fruta que ele gera em casa ou no apartamento, acaba virando adubo para essa horta. Então, muita gente começou a aprender a fazer esse adubo em casa, né? Então, isso foi um ponto positivo da pandemia, no caso. Já é uma técnica que existe há muitos anos, muita gente pratica. Aqui na SAT que a gente tem um setor de compostagem, né?
para o resíduo que é produzido nas cantinas e restaurantes. Então, e depois esse adubo vira, esse composto vira adubo para os jardins da instituição. Então, a gente já tem essa prática aqui na SATIC e tenta disseminar ela com os nossos alunos também. O meu pai não precisou nem esperar a pandemia chegar para aprender a fazer horta. Ele sempre gostou muito dessa questão e ele usa muito mesmo a questão de lixo orgânico, enfim, resíduos, ele utiliza muito mesmo. Então, ponto pro meu pai. Meu pai tá aí com consumo consciente. Há bastante tempo, pelo jeito. Tá, né? o pai já... Nossa, a minha família toda, em geral, na verdade. Eu citei o exemplo da pandemia porque ficou muito claro, assim, Sim. né? A maioria das pessoas não tem noção do que é o produto, de onde é que vem a alface, de onde é que vem o tempero verde, vamos dizer assim, Como que né? passa isso para as crianças? Como é que passaram isso para ti do consumo consciente, das hortas? Como que é feito esse processo? Eu acho que é na prática, né, Regina? Nos hábitos que acaba aderindo no dia a dia, porque eu via os meus pais descartando o lixo de maneira correta, automaticamente eu aprendo que o descarte deve ser feito daquela forma. E aí, quando, por exemplo, as crianças veem os pais levando uma sacola sustentável, retornável para o mercado, já vai criando aquela prática, assim, né? Eu acho que tudo é questão de mostrar, de ter atitudes e mostrar, assim, porque é muito mais eficaz, eficiente quando a gente mostra, a gente faz, do que quando a gente só fala, né? A gente acaba aprendendo mais pelo exemplo do que estudando, vamos dizer assim, né? Exatamente. Por mais que a gente aprenda na escola quando é criança, que a minhoca faz o adubo e tal, mas quando a gente chega em casa e conversa com o pai e a mãe e vê eles fazendo, a gente acaba aprendendo de forma melhor, né? E só uma questão assim que a tecnologia acabou não contribuindo muito para a questão do consumo consciente no avanço de o celular. Hoje as pessoas com 6 meses, 3, às vezes já o aparelho se torna... Quem é fanático por tecnologia, né? 3 a 6 meses o produto acaba se tornando obsoleto. Sim. Então acabou crescendo muito o número de resíduo eletrônico. Lixo eletrônico. E a mesma aí, coisa pelo exemplo, né? Hoje uma criança de 6 anos tem um celular. E ele vai ver o pai trocando o celular uma vez por ano. Cada Natal ele também vai querer que o celular dele seja novo, vamos dizer assim. Mas isso é consequência da mídia, né? Isso é porque é a consequência influência da mídia também. Então, tipo, tem o lado positivo, né, de influência, mas também tem o lado... A influência negativa. Negativa que precisa ser trabalhado. Não precisa, será que realmente eu preciso trocar meu celular a cada 6 meses? A não ser que eu trabalhe com essa parte de tecnologia, realmente eu precise, né? Mas eu, uma usuária comum, assim, né? Quanto tempo eu posso ficar com o meu celular? Será que 2 anos? Ele vai se tornar obsoleto em 2 anos, em 3? Então é uma questão que até que ponto eu preciso estar trocando para ficar igual o meu amigo que também trocou e eu tenho que ter um iPhone igual dele. Ou porque a Nokia lançou uma versão nova do celular, eu tenho que acompanhar o mercado. Então essa questão também está relacionada com o consumo consciente, né? Então além do alimento, a roupa, a tinta, a questão também de produtos eletrônicos, né? O lixo eletrônico ele é bem prejudicial também, né? Para a questão do solo, contaminação, enfim, eu acho que acaba às vezes até sendo mais prejudicial do que um plástico, por exemplo, né, Regina? O que diferencia os dois? O plástico é gerado em maior quantidade, né? Então, se ele não for levado para o local correto, ele acaba contaminando mais se ele for jogado solto, vamos dizer assim. E hoje existem os ecopontos para resíduos eletrônicos. Para pilha até. Para pilha, né? Então acaba minimizando um pouco se a pessoa der o descarte correto, né? Pois é, Regina, até falando agora de modo geral, assim, porque a gente fala muito sobre os impactos ambientais, ou o que isso causa no meio ambiente, mas quais seriam esses impactos? O que o meio ambiente pode sofrer por conta do meu consumo inconsciente, vamos dizer assim? A partir do momento que vamos começar lá na extração, né? Quando eu consumo um produto que tem maior impacto ambiental já na extração, eu estou tirando mais matéria-prima da natureza, né? Para que aquele produto que eu consumo seja produzido. E no descarte, eu vou estar acabando jogando fora um material com alto poder de contaminação, às vezes. E se eu não der o descarte correto, então pior ainda, porque daí eu vou estar contaminando a água, o solo, provocando a morte de animais que vivem nesses locais, né? Então o impacto é muito maior do que quando eu começo a mudar os meus hábitos e
E a questão de levar em consideração isso na hora que eu adquiro um produto, né? Quanto tempo esse produto vai ser útil para mim? Eu vou comprar uma máquina de lavar, mas isso aqui é a nova tecnologia, não sei o que, só vai funcionar se eu tiver o sabão em pó tal. Será que compensa para mim comprar aquela máquina porque ela é de última tecnologia e só vou poder usar aquele produto? Né? Eu estou dando um exemplo assim, não sei se existe isso, mas... Tipo máquina de café, que tem cápsula específica. Tipo uma máquina de café, né? Tem que ser cápsula. A cápsula é um resíduo, a tampinha da cápsula é outra. Então, já para fazer um copo de café, eu vou estar descartando 3 tipos de resíduo diferentes, né? Porque a cápsula, o café em si, que não deixa de ser o pó do café, né? Que vai ser descartado, e mais a tampinha da cápsula. E mais a caixinha que vem a cápsula, né? Então... é uma questão de que até que ponto é gostoso, um café na máquina de café com cápsula é muito gostoso. Mas até que ponto eu preciso todo dia tomar aquele café, né? E assim, a gente vê bastante papel alumínio, por exemplo. Quando ele entra em contato com a comida, ele pode ser descartado como lixo normal ou tem que botar em algum lixo específico? Todo material que ele é contaminado com comida, ele não pode ser reciclável, né? Por causa do óleo, da gordura, né? Tipo a caixa de pizza. Às vezes escorre alguma coisa do queijo, alguma coisa na pizza, ele deixa de ser... reutilizável. Reutilizável, né? Porque a empresa recicladora acaba gastando mais para retirar aquele produto dali do que o valor que ele agregaria reciclando o material. Em alguns casos, tipo guardanapo, o papelão, ele pode ser incorporado na compostagem. Não, o papel alumínio daí não tem como, né? Eu tinha essa dúvida porque um dia eu falei isso e me chamaram de louca, tá? Mas agora que eu queria dizer que estava certa, tá bom? Ponto pra Júlia. Já pode responder que você estava certa. Mas só abrangendo então essa pergunta da Júlia, já pra gente ir finalizando e deixar isso bem claro, Regina, como saber qual a melhor forma de descarte de cada produto? Sabemos aí que tem a diferença do lixo orgânico, lixo inorgânico, mas assim, produtos do dia a dia, como eu saber como eu descarto? A maioria deles vem, voltando à questão, lê o rótulo, né? Tem a maioria deles também vem identificado se ele é reciclável ou não, ele tem um símbolozinho da reciclável e vem embaixo, né? Material reciclável. Se tem coleta seletiva onde eu moro, essa é a melhor opção, né? Coloco no dia da coleta e faço o descarte desse material. Se eu tenho espaço, faço uma horta, que é o lixo orgânico. E, teoricamente, o único resíduo que não tem opção é o lixo do banheiro, né? Que ele não tem opção de reciclagem, nem tem como, pelo nível de contaminação e tudo. Então, o que eu estaria dispensando na coleta urbana normal seria apenas o lixo de banheiro, no caso. Os demais produtos, tudo que eu tenho em casa, eu consigo ou descartar na coleta seletiva ou descartar fazendo compostagem em casa, né? Perfeito, perfeito. Aí, muitos esclarecimentos sobre esse assunto, né? Me sinto já mais sustentável, Júlia. Me sinto já mais consciente. Vou tentar ser um consumidor mais consciente, que eu confesso que essa questão de rótulos, às vezes eu nem leio, nem fico muito atento a isso. Mas é bom saber que a gente pode melhorar e acabar ajudando, né? Regina, obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, espero que mais pessoas também mudem os hábitos, né? Escutando a gente. E qualquer coisa que se quiser fazer pergunta ou quiser alguma informação, a gente está à disposição. À disposição aqui na site, que é só entrar em contato aqui com a gente faz o contato com o setor ambiental, a gente vai se ajudando, né, Regina? Vamos lá, e assim disseminando as informações que a gente tem, né? Tem que ser. Júlia, obrigado pela tua companhia mais uma vez. Eu que agradeço pela participação. E eu agradeço você por ter assistido até aqui o nosso programa, e lembrando sempre que o nosso Connect nos vai ao ar toda quinta-feira no canal do YouTube e também do Spotify da Satic. Eu aguardo você então no próximo. Até lá!